Apedrejado por Lampião, o cafetão encontrou seu fim brutal após crimes inesperados. No coração de Pernambuco, onde o sol se despedia atrás das montanhas queimadas pelo tempo, um bar sussurrava segredos escusos. O lugar, mal iluminado e carregado de fumaça, era o domínio de seu Raimundo, um cafetão cujo poder transformava a dor alheia em lucro. Ele era temido e respeitado, com seus olhos como chamas que consumiam a esperançazinha de quem ousasse cruzar sua porta. Mas a verdadeira história começava numa pequena vila, onde a dor de uma mãe ecoava na brisa quente da noite. Esmeralda, uma jovem que um dia fora a alegria do vilarejo, retornava marcada pelo sofrimento. Seus olhos refletiam um passado sombrio, cheio de gritos abafados e noites intermináveis, como pesadelos que nunca se dissipavam. Dona Josefa, sua mãe, sentia seu coração apertar a cada passo da filha. Ela sabia que algo terrível havia acontecido. Algo que a vida simples do sertão nunca deveria ter enfrentado. Desespero. Ao ouvir o relato angustiante de Esmeralda, sua alma foi tomada por um furor que incendiou suas veias. A dor da jovem não poderia passar em branco. Na calada da noite, sob a luz da lua cheia, Lampião reuniu seu bando. Eles marcharam como uma tempestade em direção ao bar de seu Raimundo. O vento parecia assobiar, como se pusesse as almas dos mortos em busca de justiça. Os cangaceiros eram uma força da natureza, e sua determinação reverberava nas paredes da vila, despertando moradores que antes estavam apáticos à opressão. Chegando ao bar, a cena era eletrizante. O ar ficou pesado, e as vozes sussurrantes dos presentes tornaram-se gritos ferozes de indignação. As pedras começaram a voar, cortando o silêncio como flechas. Cada impacto era um grito por liberdade, e o corpo de seu Raimundo foi se tornando um reflexo da sua crueldade. As expressões dos que assistiam, antes inertes, agora eram um mix de temor e euforia. As pedras golpeavam, e com cada uma, a esperança renascia entre. Contudo, ao ver o corpo inerte de seu Raimundo na terra, uma pergunta ficou no ar. Isso era justiça? Enquanto a poeira assentava, a multidão se dividia. Alguns ainda sentiam a adrenalina da revolta, enquanto outros começavam a questionar a validade da brutalidade. Lampião e seu bando, em silêncio, partiram como sombras no horizonte, suas lendas se espalhando pelo sertão, mas deixando o povo em um emaranhado de moralidade e culpa. E agora? O que era essa nova justiça que se erguia? Quem se levantaria a seguir? As vozes da vila ainda ressoavam, misturando alívio e medo, e o mistério da próxima luta pairava no ar, desafiando cada um a encontrar sua própria resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a poeira assentava, um silêncio interrompia a euforia da multidão. Olhares se cruzavam, incerteza no ar. A verdadeira justiça estava incerta. Lampião e seus homens, fantasmagóricos, já se afastavam, quando um grito cortou a noite, um som agudo, diferente de tudo que já tinham ouvido. Vindo do fundo do bar, a porta estourou, e um homem de roupas rasgadas, ensanguentado, surgiu. Era Zé, o braço direito de seu Raimundo. Com olhos desorbitados, ele olhava fixamente para onde o corpo do cafetão jazia. Em sua mão, uma arma fumegante, como se fosse a única coisa que ainda o ligasse a este mundo. Ele gritou com um desespero que pulsava nas paredes. Vocês vão pagar por isso. Ele não estava sozinho.
A multidão hesitou, confusa. Zé se aproximou, balançando a cabeça em negação. Vocês não sabem o que fizeram. Não sabem. Há coisas que nem Lampião pode enfrentar. O medo nas vozes foi palpável. Aquela não era a revolta ante a opressão esperada. Um presságio de que algo muito mais sombrio à espreita. Nesse instante, um outro cangaceiro avançou, trazendo um brilho de sinistro nos olhos. Era Corisco, conhecido por sua vontade implacável de vingar qualquer ofensa. Ele marchou até Zé e, num piscar de olhos, puxou uma faca reluzente, iluminada pela luz da lua. "Seu traidor, você não vai a lugar nenhum!" gritou, com a voz carregada de veneno. A tensão se espalhou como fogo, e a multidão voltou a vibrar, mas agora em alarde e pânico. De repente, uma explosão repentina fez as paredes tremerem. Algo tinha sido aceso. Um fogo inesperado começou a consumir o bar, expandindo-se rapidamente. O calor era intenso. As chamas dançantes engoliam as madeiras podres e as garrafas de bebida. O caos se instaurou. As pessoas corriam, desorientadas. Gritos de desespero misturavam-se ao estalo das chamas. E bem no centro do tumulto, algo se revelou. Entre as chamas, um arquivo antigo de documentos foi descoberto, amarelado e coberto de fuligem. Alguém gritou: "É a lista dos negócios sujos de seu Raimundo." O corpo de Zé congelou. Ele sabia o que aquilo significava. "Ele não pode ter deixado isso aqui!" exclamou, desesperado, enquanto outros se aproximavam, atraídos pela descoberta. No meio da confusão, um rosnado familiar se fez ouvir. Era um lobo, o fiel amigo de Lampião, que havia desaparecido em meio à multidão. Agora estava ali, protegendo o que restava do bar, à sombra de um cangaceiro, um símbolo de lealdade. As chamas se refletiam em seus olhos, e Zé teve uma conversa silenciosa com a fera. O que mais ele nos deixou? Num instante de lucidez, ele avançou em direção ao documento, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse se apropriar dele, Corisco, sem aviso, lançou-se sobre Zé, a lâmina da faca brilhando na luz do fogo. O golpe foi rápido, e um grito ecoou enquanto a cena se tornava um quadro horrível de traição e vingança. A habilidade de Corisco se mostrou previsível, porém, e Zé deu um passo para trás, esquivando-se e arremessando o que estava em suas mãos, o arquivo. As folhas voaram, espalhando segredos pelo vento como asas de pássaros prisioneiros. O bar virou um incêndio de incertezas e revelações, como a chama da justiça ardendo sem destino. Ali, no meio da fumaça, a multidão ainda se debatia entre o medo e o fascínio. O que aquele arquivo conteria? Que segredos estariam prestes a ser revelados? Ali, no calor da fúria e do fogo, a linha entre o bem e o mal começava a se confundir. Ninguém sabia, mas a noite seguia, trazendo questões que desafiariam todos a reconsiderar suas alianças e a verdadeira face da justiça. Zé se levantou, olhos determinados. Ele não ia deixar tudo acabar assim. O fogo consumia, mas entre os escombros, curiosidade e temor nasceram. A noite ainda estava longe do fim. Zé se levantou, olhos determinados. Ele não ia deixar tudo acabar assim. O fogo consumia, mas entre os escombros, curiosidade e temor nasceram. A noite ainda estava longe do fim. O calor escaldante do incêndio queimava seu rosto, mas ele sentia algo diferente, uma força que pulsava dentro dele. Do nada, um grito cortou o ar. "Zé, olhe para trás!" Era um aviso, uma advertência, mas estava longe de ser esperado. Ele se virou rapidamente, e o que viu paralisou seu coração. Corisco, com os olhos cheios de raiva, levantava a faca, pronto para atacar. Mas não era isso que lhe causava pavor. Atrás de Corisco, um grupo de figuras encapuzadas surgia das sombras, com bestas e armas em punho. "Eles não são como nós", disse um dos encapuzados, a voz distorcida pela máscara.
São do passado de seu Raimundo, aliados de sua crueldade. A multidão estava em choque, murchando como flores em um incêndio. A luta por liberdade agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. Zé sentiu o sangue escorregar por suas veias. O caos estava tomando conta do bar em chamas, enquanto Corisco encarava as novas figuras com desdém. Quem vocês pensam que são? Vocês não têm poder aqui, gritou. Mas a insegurança na sua voz era clara. As figuras encapuzadas trocaram olhares significativos e avançaram, cortando o caminho de volta para a liberdade. Uma das figuras se destacou, tirando o capuz. Era Esmeralda. Os olhos dela estavam cheios de uma determinação mortal. Você se esqueceu que o quanto você fez? O mal do seu chefe já cercava o vilarejo há anos, gritou, a voz firme, mas com um tremor. Zé nunca havia imaginado que a dor da jovem se transformaria em uma força tão poderosa. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou. Um dos encapuzados havia ativado uma bomba que fez o bar tremer. Saiam todos! A multidão, agora misturada entre o medo e a urgência, começou a correr, mas muitos estavam paralisados, capturados pela revelação do passado de seu Raimundo. Esmeralda avançou para Zé. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Eles têm segredos que podem acabar com isso tudo. Ao se encontrar com ela, Zé sentiu a conexão entre eles. Ele queria gritar que a luta estava apenas começando, mas tudo o que saiu foi um sussurro. O que você sabe sobre seu pai? Ele estava envolvido com seu Raimundo, não estava? Um peso esmagador caiu sobre Esmeralda. Zé viu o impacto de suas palavras. A expressão dela mudou, de determinada a confusa, e então a dor. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão explodiu e as chamas se intensificaram. A multidão agora estava em desespero. No meio do tumulto, Zé não conseguia tirar os olhos dos encapuzados. O que mais eles sabiam? O que mais estavam escondendo? Então, enquanto uma nova onda de caos varria o lugar, a verdade se revelou quando outro encapuzado também se desvencilhou da capa. Sou eu, Zé. A voz ecoou, uma junção de familiaridade e desespero. É sua irmã. O choque foi imediato. Zé congelou, sem conseguir processar. Ele tinha uma irmã. O mundo ao redor dele desmoronava. E tudo o que ele acreditava saber agora parecia balançar sobre um fio fino, prestes a se cortar. A verdade estava se desenrolando em chamas, e a noite se tornava cada vez mais misteriosa. O que mais foi escondido? Onde estavam as lealdades? Uma nova luta surgia, não apenas contra inimigos, mas contra um passado que ameaçava consumi-los a todos. E ali, sob os escombros da verdade, Zé percebeu que ele não estava apenas lutando pela vila, mas por sua própria identidade. Zé ficou paralisado, olhando para a figura que se revelou como sua irmã. O pânico se instalou no peito dele. A verdade parecia tão distante, tão inalcançável. Ei, como assim, minha irmã? Ele sussurrou, a incredulidade apertando sua garganta. As chamas dançavam ao redor deles, mas nada poderia queimar a confusão que borbulhava dentro do coração dele. Você não pode estar falando sério. Ela tinha os mesmos olhos do pai, mas havia algo diferente. Algo que falava de suas próprias dores. Antes que pudesse responder, um estrondo assustador ecoou do fundo do bar. Já entrincheirada em pânico, ficou paralisada mais uma vez. Um grupo ainda maior de encapuzados apareceu, sua sombra se movendo rapidamente, e um deles avançou. O movimento foi rápido, uma lâmina reluzente emergiu de sua mão, e o caos começou. Os murmúrios na multidão aumentaram. Eles são os aliados de seu Raimundo, gritou alguém, e o padrão de choque e alarme se estabeleceu. Zé se lançou para trás de Esmeralda, que já estava se preparando para lutar. O que ela sabia? O que mais estava escondido naquela noite infernal?
Mas antes que pudesse pensar em um plano, a figura à frente do grupo de encapuzados levantou a voz. Ele tinha que morrer, mas o que vem agora é apenas o começo. Sua voz era carregada de emoção. E Zé percebeu que aqueles homens eram os fantasmas do passado de seu Raimundo. O que eles queriam? Vingança? Justiça? Algo mais sombrio? A cena logo se tornou um emaranhado de gritos e correrias, e Zé viu um dos encapuzados brandir uma bomba. Corram! O que vem por aí é fogo! Ele pensou que o bar inteiro poderia desabar, e o calor das chamas na sua pele parecia um aviso do destino. Quando a bomba explodiu, a onda de calor empurrou Zé para longe de Esmeralda. Tudo ficou turvo, o bar se transformando em um naufrágio de madeira e fumaça. Zé lutou para se erguer, chamando por sua irmã, mas a destruição o cercava, e o som era ensurdecedor. Esmeralda! Ele gritou, a voz ecoando e se perdendo nos escombros. Um nó se formou no peito, e a busca pela irmã se tornava desesperada. Ele se arrastou entre os destroços. O caos não parava. A multidão gritava, mas o eco dos personalizados encapuzados ainda pairava no ar. Finalmente, Zé encontrou um espaço vazio, e logo avistou o olhar determinado de Esmeralda. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava Zé, um outro Zé, mas agora não havia espaço para confusão. Era seu próprio reflexo, uma sombra do que ele poderia ser se tivesse tomado outros caminhos. Era ele mesmo, mas com ar sombrio, uma expressão cruel que ele nunca havia visto antes. O mesmo rosto, mas a essência retorcida pelo ódio e pela escolha errada. Você! O grito da sua versão oscila com raiva, fazendo o coração de Zé parar. Você me deixou para trás. Por que você ainda está aqui? O que você tem para mostrar? O desespero tomou conta dele. Eu sou você. Eu só quero entender. Ele mal conseguia respirar, puxando a atenção de Esmeralda, que olhava assustada entre os dois. Manipulação, segredos e escolhas. Você fugiu de tudo isso. Agora, você vai ter que enfrentar. A voz do colega ecoou, como uma profecia. Foi aí que a percepção caiu sobre eles como uma tempestade. Ninguém poderia confiar em ninguém. O que realmente se escondia sob as camadas de amor, dor e perda. O que significava essa nova guerra? Ali, no meio do incêndio, um novo eco começava a se formar, revelando que eles não eram apenas parte de uma luta pela justiça, mas atravessavam o caminho de uma realidade distorcida onde as identidades se desfaziam. E enquanto a fumaça subia, a luta por resposta se tornava ainda mais intensa. O que aquela noite traria? O que mais deveria ser desvelado? O tempo corria, e Zé agora sabia que não era apenas o destino da vila que estava em jogo, mas a própria essência de quem eles eram e, ao mesmo tempo, deveriam ter sido. O futuro estava mais obscuro do que nunca. Zé ficou paralisado, olhando para a figura que se revelou como sua irmã. O pânico se instalou no peito dele. A verdade parecia tão distante, tão inalcançável. Como assim, minha irmã? Ele sussurrou, a incredulidade apertando sua garganta. As chamas dançavam ao redor deles, mas nada poderia queimar a confusão que borbulhava dentro do coração dele. Você não pode estar falando sério. Ela tinha os mesmos olhos do pai, mas havia algo diferente. Algo que falava de suas próprias dores. Antes que pudesse responder, um estrondo assustador ecoou do fundo do bar. A multidão, já entrincheirada em pânico, ficou paralisada mais uma vez. Um grupo ainda maior de encapuzados apareceu, suas sombras se movendo rapidamente, e um deles avançou. O movimento foi rápido, uma lâmina reluzente emergiu de sua mão e o caos começou. Os murmúrios na multidão aumentaram. Eles são os aliados de seu Raimundo, gritou alguém, e o padrão de choque e alarme se estabeleceu. Zé se lançou para trás de Esmeralda, que já estava se preparando para lutar. O que ela sabia? O que mais estava escondido naquela noite infernal? Mas, antes que pudesse pensar em um plano,
A figura à frente do grupo de encapuzados levantou a voz. Ele tinha que morrer. Mas o que vem agora é apenas o começo. Sua voz era carregada de emoção, e Zé percebeu que aqueles homens eram os fantasmas do passado de seu Raimundo. O que eles queriam? Vingança? Justiça? Algo mais sombrio? A cena logo se tornou um emaranhado de gritos e correrias. E Zé viu um dos encapuzados brandir uma bomba. Corram! O que vem por aí é fogo! Ele pensou que o bar inteiro poderia desabar, e o calor das chamas na sua pele parecia um aviso do destino. Quando a bomba explodiu, a onda de calor empurrou Zé para longe de Esmeralda. Tudo ficou turvo, o bar se transformando em um naufrágio de madeira e fumaça. Zé lutou para se erguer, chamando por sua irmã, mas a destruição o cercava, e o som era ensurdecedor. Esmeralda! Ele gritou, a voz ecoando e se perdendo nos escombros. Um nó se formou no peito, e a busca pela irmã se tornava desesperada. Ele se arrastou entre os destroços. O caos não parava, a multidão gritava, mas o eco dos personalizados encapuzados ainda pairava no ar. Finalmente, Zé encontrou um espaço vazio, e logo avistou o olhar determinado de Esmeralda. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava Zé, um outro Zé, mas agora não havia espaço para confusão. Era seu próprio reflexo, uma sombra do que ele poderia ser se tivesse tomado outros caminhos. Era ele mesmo, mas com um ar sombrio, uma expressão cruel que ele nunca havia visto antes. O mesmo rosto, mas a essência retorcida pelo ódio e pela escolha errada. Você! O grito da sua versão oscila com raiva, fazendo o coração de Zé parar. Você me deixou para trás. Por que você ainda está aqui? O que você tem para mostrar? O desespero tomou conta dele. Eu sou você. Eu só quero entender. Ele mal conseguia respirar, puxando a atenção de Esmeralda, que olhava assustada entre os dois. Manipulação, segredos e escolhas. Você fugiu de tudo isso. Agora você vai ter que enfrentar. A voz do colega ecoou como uma profecia. Foi aí que a percepção caiu sobre eles como uma tempestade. Ninguém poderia confiar em ninguém. O que realmente se escondia sob as camadas de amor, dor e perda? O que significava essa nova guerra? Ali, no meio do incêndio, um novo eco começava a se formar, revelando que eles não eram apenas parte de uma luta pela justiça, mas atravessavam o caminho de uma realidade distorcida onde as identidades se desfaziam. E enquanto a fumaça subia, a luta por resposta se tornava ainda mais intensa. Zé ouviu uma série de gritos em meio ao caos e notou que um dos encapuzados se aproximava rápido. Ele puxou algo do fundo da capa, um pedaço de papel. Um documento. Zé sentiu um frio na espinha. Não pode ser. Ele sussurrou, o medo corroendo as esperanças. Quando o encapuzado levantou o papel, a multidão ficou quieta. Esmeralda olhou fixamente, seus olhos arregalados em choque. Não é possível. Sua voz estremeceu, e Zé, tentando ler seu rosto, viu pânico e reconhecimento. Ele é seu pai, anunciou o encapuzado, com uma voz grave. A verdade que você todos ignoraram. E enquanto os ventos sopram e o bar incendiado desmoronava ao fundo, Zé percebeu que nada mais seria como antes. O papel se desdobrou, revelando um nome. Não era o que ele esperava. A verdade que era guardada com tanto cuidado agora estava exposta. Aliado de seu Raimundo. A voz do encapuzado reverberou no ar, e Zé ficou paralisado, a nova realidade desmoronando sob seus pés. Ele olhou para Esmeralda, que agora tremia, e sentiu a conexão entre eles se romper. A dor e a confusão se entrelaçaram. Segredos devastadores começaram a formar uma tempestade dentro dele, e Zé percebeu que a luz da verdade era muito mais ardente do que o fogo em volta. O que mais estava escondido? E o que mais eles teriam que enfrentar agora? A noite estava longe do fim, e as chamas não estavam apenas em volta, mas ardiam dentro de cada um deles. Zé ficou paralisado, olhando para o documento nas mãos do encapuzado.
Esmeralda abriu a boca, mas nenhum som saiu. O restante da multidão estava imóvel, o bar queimando ao fundo, e os murmúrios se transformaram em um silêncio gelado. O que quer que estivesse escrito ali mudaria tudo. Quando o encapuzado gritou que seu pai era aliado de seu Raimundo, o tempo pareceu parar. Zé sentiu as pernas fraquejarem. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pesadelo. Esmeralda, por outro lado, parecia ter recebido um golpe direto no peito. Sua expressão se contorceu entre raiva e tristeza. O encapuzado continuou, a voz firme. Ele traía vocês. Aproveitou-se de suas dores e fez pactos que selaram o destino de muitos. Zé olhou para Esmeralda, os olhos dela buscando alguma explicação. Um sinal de esperança. Mas o que ela viu foi o rosto do terror. Ela sempre soube que os segredos da família eram pesados, mas isso era demais. Então, um disparo cortou o ar. Um tiro ecoou feroz. Tudo aconteceu em um segundo. Zé sentiu a adrenalina percorrer seu corpo quando, como um reflexo, se jogou na frente de Esmeralda. O impacto da bala fez com que ele cambaleasse para frente, suas mãos buscando apoio. O mundo ao redor deles virou um borrão de gritos e chamas. Zé! Esmeralda gritou, os olhos arregalados. O encapuzado que tinha o documento caiu, um buraco negro no peito, a vida esvaindo-se rapidamente. E em meio ao tumulto, Zé viu um rosto familiar. Era Zé, o outro Zé, com um olhar de fúria e um revólver fumegante na mão. Você não entende. O que quer que você faça, você vai perder. O olhar sombrio do segundo Zé perfurou a alma do verdadeiro Zé. Ficou claro como o dia. Ele não era o que parecia. Você é fraco. Deixa a culpa te dominar. O coração de Zé disparou. O que você quer dizer com isso? Estamos fadados a nos repetir, meu irmão. Apenas uma terceira opção pode nos salvar. As palavras saíam como veneno. E enquanto a confusão se instalava entre a multidão, o segundo Zé começou a rir. Um riso maníaco que se espalhou como um eco. As verdades distorcidas estavam saindo à luz, e a noite se tornava cada vez mais sinistra. Outro som de disparo, outro corpo caindo. Zé, sua mente em frangalhos, percebeu que o alvo não era ele. Eram eles. O passado deles ganhava vida nas balas disparadas. Cada tiro revelava uma parte oculta. Ele olhou para a Esmeralda. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, um grupo de homens encapuzados cercou-os, formando uma barreira. Vocês acham que podem escapar dos erros do seu sangue? Um deles gritou, olhos ardendo de raiva. A multidão ao redor se dispersava, mas era tarde demais. A noite havia se transformado em uma armadilha. Zé sentiu que as paredes se fechavam. A tensão no ar era palpável. Cada olhar prometia vingança. E a cada segundo, a verdade se desdobrava como um labirinto. O olhar de sua irmã era agora um espelho, refletindo o horror e a incerteza. Zé, precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Se nosso pai fez essas escolhas, então, o que somos nós? O mundo ao redor parecendo desmoronar. Zé percebeu que havia também uma escolha: permanecer ou lutar contra o legado sombrio que o cercava. As chamas atrás deles dançavam, como se quisessem devorar suas dúvidas e incertezas. Ele estava em um impasse. O que realmente significava ser parte de uma família assim? Então, na penumbra da noite, uma explosão de luz cortou o céu. Um relâmpago, uma visão ou um prenúncio. E no meio da confusão, uma voz ecoou em sua mente. Escape enquanto pode. Mas como se libertar de correntes invisíveis que o prendiam à sua própria história? Os olhos de Zé se fixaram em Esmeralda. Havia algo mais ali, algo que ele ainda não via. Um futuro ou um abismo. Enquanto a multidão gritava e se dividia, ele sentiu que a resposta estava prestes a revelar um novo capítulo. Ele respirou fundo.
A verdade estava a um passo, e o fio dos segredos estava prestes a se romper. O que aconteceria agora? Quais verdades irreparáveis viriam à tona? Zé ficou paralisado, olhando para o documento nas mãos do encapuzado. Esmeralda abriu a boca, mas nenhum som saiu. O restante da multidão estava imóvel, o bar queimando ao fundo, e os murmúrios se transformaram em um silêncio gelado. O que quer que estivesse escrito ali mudaria tudo. Quando o encapuzado gritou que seu pai era aliado de seu Raimundo, o tempo pareceu parar. Zé sentiu as pernas fraquejarem. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pesadelo. Esmeralda, por outro lado, parecia ter recebido um golpe direto no peito. Sua expressão se contorceu entre raiva e tristeza. O encapuzado continuou, a voz firme. Ele traía vocês, aproveitou-se de suas dores e fez pactos que selaram o destino de muitos. Zé olhou para Esmeralda, os olhos bela buscando alguma explicação, um sinal de esperança. Mas o que ela viu foi o rosto do terror. Ela sempre soube que os segredos da família eram pesados, mas isso era demais. Então um disparo cortou o ar e tudo aconteceu em um segundo. Para o horror de todos, foi Zé, seu próprio reflexo, que disparou a arma, a fumaça da explosão ainda saindo do cano. Ele havia atirado no encapuzado, mas ao fazer isso, a bala ricocheteou e atingiu Esmeralda no ombro. Não! O grito de Zé ecoou, seu próprio coração despedaçando-se. Ele correu até ela, os olhos arregalados de desespero. O sorriso que um dia foi lindo, agora estava distorcido pela dor. Ele caiu de joelhos, segurando a mão dela, sentindo o calor da vida escorregar entre seus dedos. Zé, o que você fez? Esmeralda sussurrou, a voz dela fraca, misturando confusão e súplica. As chamas atrás deles iluminavam seu rosto, e cada inalação dela parecia uma luta. Não queria, mas Zé não conseguia falar. O choque o paralisava. Ele olhou em volta. O caos se intensificou. Os outros encapuzados avançaram, cada passo cheio de raiva. O mundo deles virou um emaranhado de gritos e fumaça. A sombra da traição pairava sobre todos como o fardo mais pesado. Zé não sabia se a confusão era maior pela dor ou pelo que havia revelado. O caos se instalou. A multidão em desespero começou a se dispersar. Aqueles que estavam do lado dele agora olhavam com desprezo. Você trouxe isso. Você é parte do problema. Um homem gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. No meio da gritaria, Zé percebeu algo estranho. A expressão dos encapuzados mudou. Aquela não era apenas raiva. Havia um reconhecimento. Um dos homens empurrou a madeira ardente para o lado e avançou. Temos um acordo com você. Ele apontou para Zé. Olhos que antes estavam em chamas, estavam agora repletos de um propósito terrível. Antes que Zé pudesse entender, um dos encapuzados levantou o documento, agora em meio às chamas. Cada palavra aqui é verdade. Ele o segurou, os olhos brilhando de intensidade. E seu pai não era o único a trair. Você também tem desejos obscuros. A revelação caiu como uma bomba. O que está dizendo? Zé gaguejou, a mente em turbilhão. Como poderiam saber? O que isso significava? Esmeralda gemia ao lado dele. Cada movimento afastava mais da luz. Zé! Aqueles homens se aproximavam. A atmosfera tornava-se mais opressiva. É hora de você descobrir quem realmente é. Não só filho de um traidor, mas também de um rei em ascendência. O homem encapuzado sorriu, um sorriso frio, e Zé sentiu que sua vida havia se transformado em uma trama de mentiras. O coração dele disparou. Rei, do que você está falando? A realidade parecia girar ao seu redor. O que tudo isso significa? Esmeralda foi se espalhando contra o chão, e Zé levantou os olhos, percebendo o tempo escorrendo como areia entre os dedos.
Aqueles homens eram mais do que apenas traidores. Representavam um poder que não compreendia, uma herança que não tinha ideia de estar ligado. Enquanto o caos se desenrolava, a verdade estava mais próxima do que pensava. Um destino moldado por sombras se apresentava, e ao mesmo tempo, a linha entre amigo e inimigo se tornava invisível. A noite não estava apenas longe do fim, ela se tornava um abismo de incertezas. A cada batida do coração, Zé sabia que a luta tinha apenas começado, e o que ele realmente era estava prestes a vir à tona. Zé ficou paralisado, olhando para o documento nas mãos do encapuzado. Esmeralda abriu a boca, mas nenhum som saiu. O restante da multidão estava imóvel, o bar queimando ao fundo. E os murmúrios se transformaram em um silêncio gelado. O que quer que estivesse escrito ali, mudaria tudo. Quando o encapuzado gritou que seu pai era aliado de seu Raimundo, o tempo pareceu parar. Zé sentiu as pernas fraquejarem. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar um pesadelo. Esmeralda, por outro lado, parecia ter recebido um golpe direto no peito. Sua expressão se contorceu entre raiva e tristeza. O encapuzado continuou, a voz firme. Ele traía vocês. Aproveitou-se de suas dores e fez pactos que selaram o destino de muitos. Zé olhou para Esmeralda, os olhos dela buscando alguma explicação, um sinal de esperança. Mas o que ela viu foi o rosto do terror. Ela sempre soube que os segredos da família eram pesados, mas isso era demais. Então, um disparo cortou o ar, e tudo aconteceu em um segundo. Para o horror de todos, foi Zé, seu próprio reflexo, que disparou a arma, a fumaça da explosão ainda saindo do cano. Ele havia atirado no encapuzado, mas ao fazer isso, a bala ricocheteou e atingiu Esmeralda no ombro. Não! O grito de Zé ecoou, seu coração despedaçando-se. Ele correu até ela, os olhos arregalados de desespero. O sorriso que um dia foi lindo, agora estava distorcido pela dor. Ele caiu de joelhos, segurando a mão dela, sentindo o calor da vida escorregar entre seus dedos. Zé, o que você fez? Esmeralda sussurrou, a voz dela fraca, misturando confusão e súplica. As chamas atrás deles iluminavam seu rosto, e cada inalação dela parecia uma luta. Eu não queria. Mas Zé não conseguia falar. O choque o paralisava. Ele olhou em volta. O caos se intensificou. Os outros encapuzados avançaram, cada passo cheio de raiva. O mundo deles virou um emaranhado de gritos e fumaça. A sombra da traição pairava sobre todos como o fardo mais pesado. Zé não sabia se a confusão era maior pela dor ou pelo que havia revelado. O caos se instalou. A multidão, em desespero, começou a se dispersar. Aqueles que estavam do lado dele agora olhavam com desprezo. Você trouxe isso. Você é parte do problema. Um homem gritou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. No meio da gritaria, Zé percebeu algo estranho. A expressão dos encapuzados mudou. Aquela não era apenas raiva. Havia um reconhecimento. Um dos homens empurrou a madeira ardente para o lado e avançou. Temos um acordo com você. Ele apontou para Zé. Olhos que antes estavam em chamas, estavam agora repletos de um propósito terrível. Antes que Zé pudesse entender, um dos encapuzados levantou o documento, agora em meio às chamas. Cada palavra aqui é verdade. Ele o segurou, os olhos brilhando de intensidade. E seu pai não era o único a trair. Você também tem desejos obscuros. A revelação caiu como uma bomba. O que está dizendo? Zé gaguejou, a mente em turbilhão. Como poderiam saber? O que isso significava? Esmeralda foi se espalhando contra o chão, e Zé levantou os olhos, percebendo o tempo escorrendo como areia entre os dedos. Aqueles homens eram mais do que apenas traidores. Representavam um poder
que não compreendia, uma herança que não tinha ideia de estar ligado. Enquanto o caos se desenrolava, a verdade estava mais próxima do que pensava. Um destino moldado por sombras se apresentava, e ao mesmo tempo, a linha entre amigo e inimigo se tornava invisível. A noite não estava apenas longe do fim, ela se tornava um abismo de incertezas. A cada batida do coração, Zé sabia que a luta tinha apenas começado, e o que ele realmente era estava prestes a vir à tona. Então, ao contrário do que todos esperavam, uma figura surgiu das sombras, com um brilho maligno nos olhos. Era o verdadeiro pai de Zé, ou melhor, uma ilusão, uma imagem projetada pelo oculto. "O que você faz aqui, seu traidor?" O encapuzado gritou. O coração de Zé parou. Pai? Ele nunca tinha contado que estava ali, não com os aliados de seu Raimundo, não entre eles. A revelação o atingiu como um raio, e o mundo ao redor virou um peso que ele não conseguia suportar. "Você me traiu? Você nunca entendeu, filho. Sempre estive aqui, só esperando o momento certo para você descobrir." A voz dele era carregada de poder e raiva. Zé sentiu a realidade despedaçar-se ao seu redor. Não era apenas sobre seu pai. Tudo havia sido uma mentira. Os encapuzados olhavam com emoção, entre choque e satisfação. Zé estava em um labirinto de traições. E a saída não parecia à vista. "Qual é o seu plano? O que você quer de mim?" "Controlar tudo. Você faz parte de algo maior, algo que nem imagina." A figura piscou, e as chamas se intensificaram, como se quisessem devorá-los. Tudo que Zé pensou que sabia estava prestes a se transformar em cinzas. O que mais seria revelado naquelas chamas? O que mais estaria oculto sob a superfície daquele inferno? Zé ficou paralisado, olhando para a figura que afirmava ser seu pai. As chamas, que antes pareciam uma dança aterrorizante, agora eram sombras de revelações. Ele pôde sentir o frio percorrer sua espinha. Não era só uma traição, era todo o fio da sua essência que se desfiava. "Você me traiu, você estava com eles." O desespero na voz de Zé ecoava na escuridão, enquanto a multidão ao redor murmurava em choque. Ele não queria acreditar, mas a verdade parecia viva diante dele. A imagem do pai, um homem imponente nos contos de infância, agora se desmoronava em um fantasma do que deveria ser. "Pai, Zé começou, mas a raiva tomou seu coração. "Por que você fez isso? Por que nos deixou?" A figura encapuzada deu um passo adiante, e a luz da fogueira iluminou seu rosto. À medida que a fumaça se dissipava, Zé viu não apenas seu pai, mas todos os outros, sombras do passado. Amigos em comum e mesmo aquele homem em pé atrás do pai. Era um cangaceiro antigo, alguém de quem a família nunca falou. O que estava acontecendo? Ele não podia lidar com isso. Nesse instante, as chamas atrás deles explodiram, não apenas em fumaça, mas eram como um flash de memória. "Zé!" A voz de Esmeralda cortou o ar, cheia de dor e determinação. "Se afaste! Ele não é quem você pensa que é." Um estremecer percorreu o corpo de Zé, mas o corpo de seu pai o puxava para a escuridão. "Você não sabe o que está dizendo." O homem bradou, e a brutalidade na voz parecia penetrar na alma. "Você é parte da nossa linhagem, o legado que você rejeitou." Pois, com um movimento abrupto e inesperado, um dos encapuzados disparou um tiro em direção à figura paterna. O barulho da arma ecoou pelas paredes do bar em chamas, explodindo como um trovão. E o que aconteceu a seguir se tornou um filme em câmera lenta. "Pai!" Zé gritou, seu coração despedaçando. O impacto da bala atravessou o peito do homem, deslizando pela pele e estourando em um mar de sangue. Mas ao invés do corpo cair, uma risada sombria ecoou. O corpo de seu pai tremeu, mas não caiu. Em um movimento aterrador, a figura derreteu, e o que restou
foi uma sombra negra. Uma forma grotesca que se ergueu no lugar do homem que Zé conhecera. A multidão paralisou, sem saber se corria ou lutava. Não, não pode ser, gritou Zé, a mente correndo em contrarrelógio. A figura grotesca riu, uma gargalhada que fazia o mundo parecer girar. Vocês acham que podiam se livrar de mim? Sou o que sempre esteve escondido. A voz distorcida explodiu em risadas. É tudo uma mentira. Esmeralda gritou, os olhos dela marejados, mas firmes. Jeito de esconder quem você realmente é, Zé. As chamas se tornaram um inferno ao redor deles, e a criatura infeccionada pela escuridão intensificou sua presença. Zé sentiu que a realidade ao seu redor estava desaparecendo, mas as palavras de Esmeralda reverberavam na sua mente. Era tudo uma farsa? Uma manipulação? Uma conexão que iam além da própria vida e morte? Zé, o que você vai fazer? A voz de Esmeralda e os rostos dos encapuzados giravam em torno dele. Seu reflexo em cada um deles ficava aparecendo, causando confusão. Uma escolha. Ele teve que decidir: encarar a sombra que parecia seu pai ou correr para a verdade que poderia libertá-lo. O mundo estava em chamas, e sem saber quem realmente era, ele decidiu avançar. Para a escuridão ou para a luz. Não havia como voltar atrás. O que mais estava por vir? A resposta pairava no ar, e a tensão era palpável. Zé sentiu a pressão aumentar ao seu redor. A figura grotesca que um dia foi seu pai se contorceu sob as chamas dançantes, enquanto o calor e o horror engoliam o bar em chamas. Se tornará o que eu sou, gritou a sombra. A voz dele uma mistura de raiva e desespero. Zé não podia permitir que isso fosse verdade. Ele se lançou à frente, enfrentando a escuridão que ameaçava consumir tudo. Você não manda mais em mim, ele gritou, o som de sua própria determinação ecoando em seus ouvidos. A multidão observava, inquieta. O choque e o terror se misturavam em suas expressões. Esmeralda, ferida, encarava Zé, seus olhos brilhosos se fixando nele. Ele viu a pergunta nas profundezas dela. Você vai deixar essa sombra te dominar? Ele respirou fundo. O aroma da fumaça, misturado à adrenalina, o preenchia. Ele sabia que estava em jogo algo maior do que apenas quem era. Era a escolha entre sombra ou luz, entre passado ou futuro. Com um movimento determinado, Zé agarrou uma das tábuas em chamas que caíam dos escombros. Ele não ia deixar que seu legado se tornasse este fardo. Não ali, não agora. As chamas uivavam como monstros famintos, mas o fogo dentro dele queimava ainda mais forte. Ele lançou a tábua em direção à sombra. Este não é o meu destino. A madeira atingiu o chão, criando uma explosão de fagulhas. A criatura sofreu com o impacto, sua forma oscila, revelando a dor que a essência de Zé causava. A multidão gritou, um grito coletivo que reverberou no espaço. Zé, agora! Esmeralda gritou. Sua voz corta o ar, trazendo Zé de volta. Ele olhou para ela, sua ferida ainda pulsando, mas os olhos dela brilhavam com algo que ele reconhecia. Apoio. Aquela conexão entre eles acendeu uma chama dentro dele, um propósito renovado. Zé se jogou contra a sombra, suas mãos se unindo à força da verdade e da união. Ele não estava mais sozinho. Nesse instante, as chamas não pareciam tão ameaçadoras. Juntas, Zé e Esmeralda uniram suas forças. Basta! Eles gritaram em uníssono, enquanto a luz emanava de seu ser, como uma explosão de esperanças entrelaçadas. A sombra começou a desvanecer. O riso maligno se transformou em um grito de desespero. Sem controle, a figura criou um burburinho enquanto se dissipava em fumaça. A multidão, antes estática, agora se encheu de vida, e todas as vozes se uniram em um grito de vitória. A verdade estava finalmente se desenrolando. E Zé sentia cada palavra carregada de significado. No meio disso tudo,
Zé olhou uma última vez para o local onde a sombra estava. Sabia que a luta pela verdade nunca terminaria completamente, mas tinha certeza que estava pronto para encarar qualquer desafio. Ele se virou para Esmeralda, seu coração batendo acelerado. Estamos juntos, certo? Ela sorriu levemente, mesmo entre a dor. Sempre. A verdade é nossa. E assim, com a certeza de que o mais difícil havia passado, Zé e Esmeralda deixaram os escombros do bar. O futuro ainda era incerto, mas eles sabiam que estavam prontos para lutar, juntos. Depois de tudo isso, é o seu momento de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem por aí. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial para que continuemos juntos nessa jornada.